Davi envolvido em mais uma polêmica. Pois é, com tudo que tem acontecido na vida do Davi, mais recentemente, desde que ele venceu o Big Brother Brasil, a confusão e as polêmicas é o que tem tomado conta aí de qualquer notícia que a gente ouve sobre ele. E a notícia mais recente é essa daqui, envolvendo aí um suposto affair, romance que o Davi teria tido com essa influenciadora digital de Recife. Recentemente, o Davi foi flagrado com ela num restaurante onde parece que eles dois estavam se conhecendo. Mas aconteceu uma situação aí bastante estranha que obviamente está dando o que falar. Olha o que ocorreu. Essa suposta nova namorada do Davi teria curtido este comentário, segundo postou aí o Gossip do Dia. Uma pessoa comentou o seguinte: arranque até as cuecas dele. Tô na torcida. E como você pode ver aqui, ó, tá assim, curtido pelo autor. E muitas pessoas estão dizendo que essa influenciadora digital teria justamente curtido esse comentário falando isso sobre o Davi e que nesse caso é aí o que as pessoas estão comentando é que ela estaria por interesse com o Davi. E, obviamente, né, isso se tornou mais uma polêmica aí na vida do campeão do BBB 24. Resumindo, caso você não tenha entendido muito bem, desde a separação aí do Davi com a Mani, que basicamente foi noticiada pela própria Mani, muita gente se perguntou quando o Davi deixaria de ser solteiro novamente, já que ele ficou quase 2 anos com a Mani antes do término aí após o BBB 24 e após ele ser o grande campeão. Recentemente, ele foi flagrado com essa influenciadora, com essa blogueira, num restaurante, que segundo a própria blogueira, eles haviam se encontrado por acaso no condomínio onde eles estão. Mas depois do flagra no restaurante, as pessoas acharam aí que os dois estavam começando a namorar, começando a ter um caso. Mas com essa recente curtida que está sendo divulgada pelas páginas de fofoca, aparentemente ela não está muito interessada no Davi, né? Pelo menos é o que deu para entender, caso essa curtida seja verdadeira. Já que, como você viu, apesar da grande torcida que o Davi tem das pessoas que fizeram ele o grande campeão aí do BBB 24, tem gente que é contra ele e que não acredita aí em tudo que ele falou, em tudo que ele foi dentro lá do reality show. Só que depois de toda essa confusão, principalmente depois do flagra e depois dessa curtida, o Davi deixou de seguir a blogueira nas redes sociais. E obviamente, o pessoal já tá achando que de alguma forma o Davi se sentiu enganado ou ficou revoltado aí com tudo que aconteceu. Se foi com o flagra que aconteceu aí deles dois juntos, a gente não sabe. Mas sinceramente, muita gente acha que um follow veio depois aí da tal curtida ser viralizada pelas páginas de fofoca, porque como você viu ali, se aquela curtida realmente for verdadeira, demonstra aí que ela não gostaria tanto do Davi, né? Só que além disso, o Davi, ele não vem enfrentando essas polêmicas só no âmbito de pessoas anônimas comentando sobre ele. Uma pessoa muito famosa e também muito polêmica comentou aí sobre as recentes atitudes do Davi e como ele vem se comportando desde que ele foi o grande campeão do BBB 24. Olha só o que essa pessoa comentou. Léo Dias, ele se revoltou aí durante o Fofocalizando, junto de outros jornalistas, comentando o comportamento do Davi de ter sido flagrado com essa blogueira que, pelo jeito, nem o Davi tá gostando mais. O Léo Dias comentou o seguinte durante o programa: eu estou calado até agora, mas eu vou falar. Isso é macho. Macho é assim. 3 milhões de reais dá 3 milhões na mão de macho. A primeira coisa que ele faz é pegar mulher nova. Ai, gente, fala sério, é trocar de mulher. Macho é assim. Essa fala do Léo Dias aí, obviamente,
reverberou nas redes sociais e no ao vivo também, porque muita gente ficou chocada dele falar isso do Davi. É bom lembrar, o Davi, apesar das polêmicas, ele é muito amado, porque obviamente muita gente votou para que ele fosse o grande campeão do BBB 24. Nesse caso, muita gente acredita nas coisas que ele fala, mesmo que ele esteja se envolvendo em polêmicas. Mas o Léo Dias não parou por aí não. Ele ainda falou: gente, alguém acredita em macho fiel com 3 milhões de reais na mão? Uma pessoa que viveu uma vida simples, de repente, do dia para a noite, ganha 3 milhões de reais. A primeira coisa é pegar mulher nova, gente. Observou aí, dizendo Léo Dias. Pois é, ele teve coragem de falar isso ao vivo e obviamente deixou muita gente chocada. Agora o ponto é, você acha que o Léo Dias, no final das contas, ele tá certo sobre o Davi? Porque vale ressaltar, o Davi, ele venceu o Big Brother Brasil há menos de 2 semanas. Há menos de 2 semanas, o reality show acabou, ele foi o grande campeão. Mas foi acabar o reality, ele só tem se envolvido em polêmica. E quando ele não é envolvido em polêmica, ele diretamente acabam envolvendo ele de alguma forma. A gente pode citar a última situação que ele viveu, onde ele teve as redes sociais dele roubadas. Pois é, durante algumas horas o Davi ele teve as redes sociais dele roubadas por alguém, ele conseguiu recuperar, mas durante esse tempo a conta roubada dele tentou aplicar alguns golpes e pelo menos até o momento a gente não tem informação aí se alguém caiu no golpe, se alguém acabou perdendo dinheiro nessa situação toda, já que os golpes eram nesse sentido, então não se tem nenhuma informação sobre isso, mas foi uma situação polêmica que ele foi envolvido de certa forma à força, né, já que ele foi roubado, mas que, do jeito que as coisas são, isso pode acabar reverberando no futuro. Inclusive aí, vai que alguma pessoa acabe processando ele por conta aí, mesmo dele tendo as redes sociais dele roubada, mas por terem usado da imagem dele para uma situação dessa na conta oficial dele. Qual que é a sua opinião nessas últimas polêmicas que o Davi vem se envolvendo? Dá para colocar aí que, de certa forma, de todos os últimos campeões do Big Brother Brasil, o pós-BBB do Davi é o mais polêmico. Nem aí a Thelma, nem Manu Gavassi, Manu Gavassi não, nem Juliette, nem Arthur Aguiar, nem Amanda, que foi a penúltima antes do Davi, viveram um pós-BBB tão polêmico, tão cheio de confusão. E olha que a gente teve um pós aí da Juliette que foi cheio de coisas e cheio de críticas, mas nada se compara a essa confusão toda que o Davi vem vivendo. E isso porque ainda temos um documentário sobre ele que pretende contar um pouco da sua vida e até desse pós-BBB dele que teve o término do relacionamento com a Mani. Qual que é a sua opinião sobre essa situação que o Davi vem vivendo? Você continua a fim de acompanhar a vida dele, você continua acreditando em todas as situações aí que ele aborda, que ele fala, que ele desabafa? Ele é uma pessoa que você acredita ainda? Ou tudo que acabou acontecendo com o Davi te decepcionou? Qual que é a sua opinião com o que o Davi vem vivendo nesses últimos tempos, principalmente essas polêmicas que você acabou de ver?